Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Essa é mais uma transmissão da mensagem do Senhor pela Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson. Essa mensagem aqui é a mensagem do último domingo, dia 30 de maio. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 32. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Isso é muito bom a gente refletir, né, sobre isso. Talvez possa ser o seu problema, talvez seja o nosso problema. E no versículo 5, uma decisão a ser tomada. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A nossa proposta hoje, a proposta dessa mensagem, é poder entender e perguntar aqui ao texto também, já que é uma pergunta universal de todas as pessoas, como posso ser uma pessoa feliz? Qual é o segredo da felicidade? É isso. Esse texto, essa palavra, essa escrita é relatada pelo Davi, o nosso saudoso Davi, homem segundo o coração de Deus, mas também um homem que tinha as suas falhas, um homem pecador assim como nós. Mas quando ele pecava, ele reconhecia diante de Deus que havia pecado e que esse pecado era contra o próprio Deus. Essa era o entendimento, a compreensão de Davi. E eu gostaria de informar para você hoje que essa pessoa a qual você observa todos os dias no seu espelho, essa é a pessoa mais difícil de se lidar. A pessoa mais difícil de lidar é aquela que vemos todos os dias no espelho. Quando você se olha, quando você se observa, quando você está ali se ajeitando, se arrumando, o iniciar do seu dia. E essa pessoa que você vê ali é uma pessoa que precisa ser tratada. É uma pessoa que precisa ser dirigida, orientada e precisa estar sempre diante da presença de Deus, em contrição, em arrependimento, procurando ser uma melhor pessoa a cada dia, procurando cuidar das áreas às quais ela precisa ser tratada. Aqui nós temos áreas na vida que precisam ser tratadas ainda. O nosso maior problema não são os outros, que isso fique muito claro para você. Somos nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos o que não queremos e também muitas vezes deixamos de fazer o que desejamos. O apóstolo Paulo também experimentou essa crise existencial. Romanos capítulo 7, versículo 19, ele assim afirmou à igreja em Roma, aos romanos, quando ele escrevia essa carta. Ele disse, pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero, isso eu acabo fazendo. Esse eu continuo fazendo. E no versículo 24 ele vai dizer, e é uma constatação, ele diz, olha, miserável homem que sou. Você pode até
me perguntar por que é que nós somos assim, a resposta é o pecado. O pecado, ele nos influenciou. O pecado, ele atingiu a nossa razão, as nossas emoções e a nossa vontade, a nossa inclinação tão somente, a nossa tendência agora é ao pecado. O pecado, de fato, ele nos contaminou. Eu posso citar aqui um exemplo bem prático para você, uma ilustração, que é quando você vai no mercado e você compra algum produto que esteja estragado, passou do tempo, passou da validade. O iogurte, por exemplo. Um iogurte estragado. Você chega em casa, você abre, você não consegue aproveitar nenhuma parte dele porque ele fora totalmente comprometido. Ou seja, ele está deteriorado. E aí nós chegamos a um determinado momento em nossas vidas que a gente não aguenta mais e a gente pede socorro. A gente emite um grito de socorro e nós olhamos para Deus. Nós precisamos olhar para Deus. Esse é o tempo do arrependimento. É o tempo que nós precisamos nos voltar ao Senhor. E eu gostaria de, primeiramente, fazer aqui uma pergunta ao texto: o que fazer quando nós nos identificamos claramente com os versículos 3 e 4 desse texto que nós lemos? Vou ler novamente. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O que fazer quando nós nos identificamos claramente com essa palavra? Primeiramente, reconhecer que somos pecadores. Salmo de número 51, nos versículos de 1 a 4, ele nos apresenta qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura, o primeiro passo que nós precisamos tomar. Salmo 51, versículos de 1 a 4. Eu vou ler aqui. Primeiro, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Essa é a nossa atitude, essa precisa ser a nossa atitude, a nossa postura, a nossa iniciativa, o nosso primeiro passo. Reconhecer que somos pecadores e que precisamos, necessitamos, carecemos desesperadamente de Deus. E o Salmo 51, no versículo 10, ele vai dizer aqui o que é que nós precisamos. O salmista aqui, clamando a Deus, o mesmo salmista, o Davi. Ele vai dizer no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. Amém? Que essa seja a nossa primeira postura aqui. Primeiro, nos identificarmos, nos colocarmos aqui na mesma condição do salmista. É isso que ele nos ensina. Segundo, quais são os benefícios que nós podemos ter nos arrependendo? A resposta é simples: ser feliz. Esse é o grande benefício. Olha só o versículo 1 e 2 do nosso salmo em questão, o Salmo 32. Observe comigo, leia. Versículo 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Versículo 2.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Deus é a receita da felicidade. O vazio existencial da alma, a crise existencial do ser humano que se arrasta por séculos e séculos é a mesma. Somente Deus resolve. É por isso que o Salmo de número 1, nos versículos de 1 a 3, ele também nos dá qual deve ser a nossa postura, uma receita. A receita da felicidade. E o Salmo de número 1, versículo 1, começa dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, os pecadores, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que são céticos, não acreditam em Deus. Então, você pode ser feliz não seguindo o conselho de pessoas assim. Você também é feliz não imitando a conduta de pecadores, nem se assentando na roda destes. É as pessoas que zombam de Deus, é as pessoas que escarnecem de Deus. Aí no versículo número 2 do Salmo 1 vai dizer, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. No versículo 3 vai dizer qual o resultado disso tudo. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Pessoas assim, pessoas que se desviam do mal, pessoas que sentem o desejo, a vontade e que desejam estar na presença de Deus, são pessoas como a árvore plantada à beira de águas correntes. O que acontece com a árvore plantada à beira de águas correntes? É viçosa. E o texto diz, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, sua aparência é a melhor possível. Tudo o que essa pessoa faz prospera porque Deus está ali autenticando, legitimando as suas ações, abençoando as suas ações. Você é uma bênção onde você está. Você influencia contextos, você influencia lugares, você serve de farol para as pessoas e você passa a ser também sal da terra, você faz a diferença onde você está. Você percebeu que o estado de felicidade também se dá pelo que você não faz, ou seja, pelo que você deixa de fazer? Isto é o que diz o Salmo de número 1. Então a felicidade aqui, ela não é um lugar onde se chega, mas sim a felicidade é como se caminha. E mais, com quem se caminha. No verso 3 do Salmo 1, ele vai nos informar como nós passamos a nos sentir. Isso é felicidade. A gente se sente como uma árvore plantada à beira de águas. Você é preenchido, você é regado. Você não é uma pessoa seca, você é uma pessoa, pelo contrário, plena, abundante. Observe novamente os versículos 1 e 2 do Salmo 32, que é o nosso Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Tem misericórdia, Senhor. É só Deus para ter misericórdia de nós. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Esse é o segredo da felicidade. Irmãos, irmãs, queridos, queridas, eu tenho uma excelente notícia para te dar. A melhor notícia que alguém já deu ou que você já ouviu nessa vida. Deus em Cristo, Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. Os pecados anteriormente cometidos, os pecados atuais e os que vamos cometer ainda até o final de nossa vida. Deus em Cristo já retirou de nós a culpa. Ele assumiu essa culpa. Ele cumpriu a justiça de Deus naquela cruz.
Ele morreu por mim e por você. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 1, dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz é que faz toda a diferença. Quem promoveu essa paz foi o Senhor Jesus Cristo, quando morreu por nós. Ele pavimentou o nosso acesso ao trono da graça de Deus. Todos nós agora podemos orar em nome de Jesus a Deus, e essa nossa oração chega ao Pai, em Cristo Jesus. Então, tudo é por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, os versículos de 8 a 9, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Concluindo aqui esta mensagem, o segredo da felicidade é reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso me arrepender. Esse é o resumo dessa nossa mensagem hoje. Eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso reconhecer que preciso me arrepender. E aí eu preciso me voltar para Deus e buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E é por isso que o Salmo 32, no versículo 5, o salmista, o Davi, que havia cometido o pecado do adultério, o pecado de matar o esposo de uma mulher, o esposo que era um guerreiro dele, Urias, esposo de Batseba. O Davi é responsável por esse pecado. Então Davi cometeu o pecado do adultério com Batseba e ainda colocou o Urias na linha de frente, né, da sua batalha de guerra. Qual que é a intenção do Davi? O Davi, ele é um pecador e ele foi, né, advertido pelo profeta Natã. E o Natã vai dizer para ele: Davi, você cometeu o pecado. Deus que mandou Natã para levar essa palavra de repreensão a Davi. O Davi se arrepende, o Davi traz à sua memória isso, se arrepende amargamente disso e se volta para Deus e escreve este Salmo 51 e depois esse Salmo 32. Apesar da sequência, o Salmo 51 vem antes. E aí Davi vem falando que, olha, antes de confessar a Deus, os ossos dele doíam. O pecado faz isso, o pecado faz doer. Às vezes nós temos pecados não confessados e é por isso que a gente sente tanta dor e é por isso que a gente às vezes está enfermo. Eu não digo que todos nós. Pode ser uma enfermidade em função de uma outra situação, mas via de regra o pecado faz isso mesmo, o pecado faz doer, o pecado nos entristece. Salmo 32, versículo 5, eis a postura, eis a atitude que precisamos tomar. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Diante de quem? É diante de Deus que nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Não é diante do pastor, diante do padre, não, é diante de Deus. Nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus. O Senhor Jesus já nos justificou diante de Deus. E em Cristo, crendo nesse sacrifício, nós temos perdão de pecados. Nós temos redenção, que é a libertação. Entenda isso. Você não precisa de uma pessoa, de um intermediário, de um sacerdote, de um pastor, de um padre para se achegar agora diante de Deus, para se colocar diante de Deus e clamar por perdão, e clamar por arrependimento. Eu quero que o Senhor me liberte desses meus vícios. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu estou cansado.
É isso que nós precisamos fazer, isso, arrependimento de fato. Não é remorso não, é arrependimento genuíno, arrependimento que provoca tristeza em nós pelo estado que nós estamos. E aí o Salmo 32, versículo 5, o salmista, o Davi, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, eu vou confessar as minhas transgressões ao Senhor, eu vou abrir o meu coração, vou rasgar o meu coração diante de ti, porque tu perdoaste a culpa do meu pecado. E Deus já tinha esse projeto, tá? Mesmo antes, no Antigo Testamento, o projeto de Deus era no Novo Testamento, com o advento de Jesus, com a vinda de Jesus, perdoar a todos os nós que cremos em Cristo. Tem uma frase, essa frase, olha só: não há paz real para a consciência e nem descanso para o coração enquanto sepultarmos a carga do pecado não confessado. Você ouviu? O alívio só nos é outorgado, ou seja, só nos é concedido se confessarmos o pecado a Deus. 1 de João, capítulo 1, versículos de 5 a 9, assim diz a palavra de Deus. Essa é uma verdadeira oração. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, o apóstolo João escrevendo o que Cristo havia nos dito. Jesus Cristo nos disse, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 de João, capítulo 1, versículos de 5 a 9. E o versículo 9 desse texto é muito profundo. É uma promessa de Deus para mim e para você e para mim. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Eu gostaria que você tivesse um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus. Isso é muito pessoal, é entre você e Deus. Que você confessasse a sua vida ao Senhor, resolvesse mudar de vida, você se arrependesse, você pudesse experimentar a conversão de fato, novo nascimento de fato. Não religiosidade, não é o que você precisa fazer. Jesus Cristo já fez tudo, você precisa apenas crer. Essa é a graça salvadora de Deus a nosso favor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer que somos pecadores, que necessitamos da sua intervenção, que necessitamos da sua misericórdia, que necessitamos da sua graça. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas omissões. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Ah, Deus, em nome de Jesus, muda o nosso ser a partir de então. Converte a nossa vida, converte a nossa alma. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Toda honra e toda glória seja ao nosso Deus e Pai, o nosso Senhor, o nosso
Salvador. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês. Até domingo a gente se vê. Abraços. Fiquem com Deus e se cuidem.